Olá, a gente está voltando aqui. Vamos para o próximo módulo. Agora eu vou falar um pouquinho da estrutura do curso. Agora que eu já apresentei para vocês, e vocês já entenderam a importância da gestão de escritório, eu quero te mostrar e te falar um pouco dessa estrutura. Esse curso ele foi pensado para te acompanhar em camadas do básico ao mais avançado, do chão da rotina até a visão estratégica. A gente começa com os fundamentos da gestão, que são os princípios básicos para quem quer organizar com inteligência. Depois a gente passa para a organização e padronização de processos, onde você vai entender como criar métodos simples, mais eficientes, para não depender da memória e nem se perder em papelado. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o atendimento ao cliente e a comunicação, que é a meta mais difícil da gente conseguir dentro das organizações. Porque não é só saber falar, é saber se posicionar, saber ouvir, saber acolher e saber resolver. Em seguida, a gente vai entrar na parte da gestão financeira. Mesmo que você não cuide diretamente das finanças, você precisa entender o mínimo: fluxo de caixa, controle de material, previsão de gastos, isso é o básico. No quinto, a gente vai falar de liderança e gestão de equipes, porque quem está no escritório também lidera, mesmo que não tenha o cargo no crachá. Então, por isso que é importante a gente falar disso. O sexto ponto é o uso da tecnologia e das ferramentas digitais, onde você vai aprender a usar recursos simples como planilhas de Excel, e-mails, agenda online e até algumas dicas de aplicativos gratuitos que vão facilitar a sua vida. E por fim, a gente vai fechar com os indicadores, que a intenção é a melhoria contínua através do PDCA, ou seja, como saber se o teu ambiente, a tua organização, o teu escritório está evoluindo, como corrigir o que não vai bem e como mostrar resultados para o cliente, para o gestor ou para você mesmo e sempre construir um plano de ação em cima daquilo que precisa melhorar. É um curso completo, feito com base na prática e pensando em quem está na rotina real, com pouco tempo, muitas demandas, mas com muita vontade de fazer bem feito. Vamos ao próximo slide. Aqui a gente vai para o nosso módulo 1, é onde a gente está entrando realmente no nosso curso, tá? E a gente vai para esse primeiro módulo de fundamentos de gestão de escritório, que ele é organizado através dos 3 pilares fundamentais que eu vou te apresentar agora. Então, para começar com clareza, vamos entender o que a gente precisa ter para fazer uma boa gestão do nosso escritório. O primeiro pilar é a organização dos processos e ambientes. Como eu falei lá, isso significa que não basta só o lugar estar limpo ou bonito, ele também precisa funcionar. A aparência é muito importante, mas ele também precisa ser funcional. Cada coisa tem que ter seu lugar. Cada papel tem que ter um destino. Cada tarefa tem que ter um responsável. Então, um escritório desorganizado é como um corpo com o coração batendo fora de ritmo. Ele funciona, mas sobrecarrega tudo ao seu redor. Já quando os processos estão muito claros e o ambiente está funcional, tudo flui com mais leveza, produtividade e segurança. O segundo pilar aqui é a comunicação eficiente com clientes e equipe. Muita coisa dá errado não por falta de esforço, mas por falhas na comunicação. Isso a gente vê até na nossa vida mesmo. Então, assim, uma mensagem mal passada, um pedido mal anotado, um cliente mal atendido, pronto, vira um efeito dominó. Então, nesse curso, a gente vai falar muito sobre como se comunicar com clareza, com profissionalismo e com empatia. Porque quem atende bem vai ter retorno desse cliente, vai representar bem a empresa e esse cliente vai trazer outros clientes. Você pode ser ótima tecnicamente ou ótimo tecnicamente, mas se você tiver
uma postura também insegura, agressiva ou passiva demais, o ambiente sente. Então, por isso que o terceiro pilar, ele é postura profissional e ética, porque é um pilar também forte. Ética, pontualidade, discrição, responsabilidade, respeito ao outro, isso tudo constrói a sua reputação em silêncio. Ser profissional vai além do que você entrega. É sobre como você se comporta, como você se posiciona, como você inspira confiança, sem precisar muitas das vezes dizer uma palavra. Então, ao longo desse módulo, nós vamos aprofundar esses três pilares com exemplos práticos e reflexões que vão te ajudar a fortalecer sua base como gestora ou gestor do espaço administrativo. E o que eu te digo é o seguinte: quem constrói sobre esses pilares, constrói com firmeza. E quem tem firmeza tem autoridade diante do cargo. Aí aqui a gente vai falar do clima organizacional, né? Ele é ótimo, ótimo para a gente fazer uma reflexão aí em cima disso, né? Você acha que ele importa? A resposta é sim, ele importa e importa muito. Quando a gente fala de clima, a gente não está falando do ar-condicionado, nem do cheiro do ambiente, nem se a decoração é bonita. A gente está falando daquilo que a gente não vê, mas que a gente sente. O clima organizacional, ele é como o tempo. Se ele está pesado, nublado, tenso, ninguém rende bem, né? Sabe aqueles dias de frio, que a gente fica com o corpo meio mole? A mesma coisa é o clima organizacional quando ele está pesado. Agora, se você tem um clima leve, respeitoso e acolhedor, tudo flui melhor. E aí vem um detalhe importante. O clima organizacional, ele não é só responsabilidade do dono ou da liderança, ele é responsabilidade de toda a equipe. Cada pessoa contribui para o clima, especialmente quem trabalha no escritório, onde a comunicação passa, onde o telefone toca, onde o cliente chega, onde as informações circulam. Então, você que está na gestão ou no suporte administrativo, pode sim ser alguém que melhora o clima, mesmo com pequenas atitudes, como com gentileza, com clareza na comunicação, com atenção aos colegas. Você pode ter uma postura firme, mas ter uma postura humana. E às vezes mudar o clima do ambiente não exige muito, só exige consciência. Só exige a gente entender que a gente precisa mudar. E não adianta que na gestão a gente não consegue nada na força, não consegue nada impondo. A gente consegue autoridade tratando as pessoas bem. A gente precisa respeitar as pessoas, porque nós não somos um cargo. A liderança ela é uma responsabilidade. Então isso precisa estar muito bem definido na cabeça de cada um, tá? Então a gente precisa saber identificar sinais de um clima tóxico, de um ambiente pesado, de um relacionamento que está gerando ruído. E a gente precisa também aprender como criar um espaço mais saudável, mais produtivo, mais colaborativo, mesmo que ainda você não tenha também um cargo de liderança. Porque quem influencia o clima não é só quem manda, é quem convive também. Porque hoje em dia o que mais a gente tem são pessoas se afastando do trabalho por causa de burnout, por conta de uma chefia que lidera pela vaidade, por conta de uma chefia que tem os seus escolhidos, por conta de uma chefia que não vê quem realmente produz, e sim quem bajula. E o clima tóxico, ele é muito ruim, porque as pessoas vão embora da empresa. E às vezes você perde excelentes talentos por conta desse clima. Então a gente precisa se importar com isso sim. Porque ser humano não é máquina. Todo mundo precisa de um lugar onde possa respirar e produzir com dignidade, porque o ambiente de trabalho é onde mais a gente passa tempo. Então ele precisa ser leve, ele precisa ter regras, mas ele precisa ter regras que visem a humanização. Então a gente fica por aqui, te vejo na próxima aula.